Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao torcedor que está nos acompanhando. Matheus, durante o jogo, o Operário Ferroviário chegou a finalizar 16 vezes, mas no segundo tempo, nenhuma finalização foi em direção ao gol. Na tua opinião, o que você acha que faltou neste segundo tempo para o Operário Ferroviário buscar um empate e, consequentemente, uma virada na partida de hoje? Obrigado, Matheus. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. João, faltou a gente ter o ímpeto de querer vencer mais uma vez. Infelizmente, quando a gente vê a possibilidade de encostar no G4 ou de entrar no G4, como já aconteceu anteriormente, a gente acaba não assumindo essa responsabilidade, né? Nós jogamos contra uma equipe com um propósito muito claro, né? Acredito que a gente perdeu para uma equipe hoje que não tenha finalizado em gol, né? Com exceção de uma bola parada, que a gente sabia que eles forçavam bastante essa bola no segundo pau com os dois zagueiros, a gente acaba perdendo essa bola. Tudo que a gente se preparou foi realmente o que aconteceu hoje no jogo, com relação à parte nossa defensiva e ofensiva também. A gente criou inúmeras finalizações. No primeiro tempo teve a bola na trave, teve o lance do Tomás, que o Arcanjo fez uma excelente defesa, teve uma oportunidade de escanteio que a gente subiu com muita clareza no primeiro pau. Então criamos, construímos o jogo de baixo para o ataque, com até certo ponto com uma facilidade dentro da nossa preparação. Mas não tivemos o ímpeto e a felicidade para concluir em gol. E daí, quando a gente acaba sofrendo um gol, em um lance que a gente estava muito bem preparado, a gente sabia, estava muito consciente do que eles faziam, a gente acaba sofrendo gol, as coisas se tornam mais difíceis, né? Vai diminuindo o tempo para a gente buscar o gol. E como já foi citado, quando a gente joga contra equipes que teoricamente estão com mais dificuldade na competição, a gente não consegue criar essas situações em vitória. Contra equipes que vêm mais abertas, a gente conquista as vitórias, que tenta jogar também, tenta atacar. Então a gente tem mais uma semana aí para a gente trabalhar e procurar reverter essa situação lá em São Luís, como jogos que a gente já teve fora de casa, que fomos talvez de forma desacreditada, a gente buscar essa pontuação lá agora contra o Sampaio Corrêa. É uma competição longa, uma competição difícil. Hoje, obviamente, foi um choque para todos nós, esperávamos muito essa vitória e não tivemos a capacidade de vencer. Beleza, Matheus, muito obrigado e tenha um bom descanso. Obrigado, igualmente. Marcos Benedetti. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos colegas. Matheus, hoje o rendimento da equipe, como você mesmo disse, foi abaixo daquilo que se esperava. Você já comentou sobre o jogo, sobre o rendimento. Então eu te pergunto o porquê da ausência do Alan no banco de suplentes, Matheus, que a torcida está perguntando bastante por que ele não figurou, pelo menos, no banco de reservas hoje. E também sobre o Alex Silva, se a lesão dele é uma lesão grave ou não. Enfim, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcos. Primeiro, a gente teve 12 dias de preparação, o Alanzinho participou desses 12 dias de preparação. Dentro disso, a gente teve um jogo-treino contra o Sub-20, nós tivemos um coletivo entre nós e nós tivemos jogos táticos com todo o grupo. Eu selecionei aqueles atletas que demonstraram maiores condições para estar à disposição do jogo de hoje. O Alanzinho é um jogador que tem a sua qualidade, já comprovou isso. Acredito que ele vai nos ajudar ainda, mas no momento que ele demonstrar em treinamento. Teve atletas, o Alanzinho teve uma lesão muito séria, ficou muito tempo inativo, retornou agora, mas apresentou nesses 12 dias ainda com muita falta de ritmo de jogo, com um pouquinho de dificuldade. É um atleta franzino, de boa mobilidade, mas que para ele estar em condições de jogo, ele tem que utilizar essas características a seu favor. Senti que ele sentiu ainda nesses 12 dias e vamos trabalhar, ver se ele melhora. Nós temos agora a possibilidade de levar 20 atletas para São Luís e os convocados vão ser definidos nos 3 treinos que nós teremos, segunda, terça e quarta, né? Porque a gente viaja na quinta, então quarta-feira a gente define os 20 convocados. Aqueles 20 atletas que melhor treinarem vão ser convocados, podem ter certeza. Tanto é que, em contrapartida, o Matheus Alemão me agradou muito nesses 12 dias e foi a primeira beirada que entrou, o primeiro atleta de lado que entrou e correspondeu. Então eu fico feliz, porque o Matheus Alemão me chamou muita atenção nesses 12 dias, fez bons treinamentos e o mérito dele teve a oportunidade de ser o primeiro atleta a entrar nessa função hoje e correspondeu. Então é um atleta que tem grandes perspectivas de ir para São Luís porque está vivendo um bom momento. O Alex teve um entorse de tornozelo em um treino de bola parada na quinta-feira,
nada grave, nada mesmo, só que é um entorse, o tornozelo inchou, ele não consegue pôr o pé no chão ainda, e entorse é do tempo, né? Pode ser que leve uma semana, pode ser, existe a possibilidade de ele ir para São Luís, existe a possibilidade dele não ir. Ele fez o exame, nada constatou a lesão dele, somente entorse mesmo, nada de que envolva a situação de ligamento, algo mais grave. Só que está inchado, está roxo, ele sente um pouquinho de dor para pôr o pé no chão, e daí vai conforme a dor dele. Possibilidade dele ir ou não para São Luís, para estar disposto a estar participando dos jogos. Obrigado, Matheus. Boa preparação para o jogo da semana que vem contra o Sampaio. Obrigado, Marcos. Dudu Guimarães. Obrigado, Gabriel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos companheiros. Matheus, o primeiro tempo do Operário foi muito fraco. Tirando ali essas oportunidades que você citou na sua primeira resposta, né, os dois arremates de fora e a cabeçada do Felipe Garcia já no final do primeiro tempo, o Operário não conseguiu produzir quase que nada nesse primeiro tempo. A pergunta que eu te faço é, a gente analisando aqui, né, as atuações de Rafael Longini e Felipe Garcia, muito abaixo do que podem produzir. E aí, tanto é que você tirou os dois já no início do segundo tempo. Por que você não fez essas duas, não pôde fazer essas duas operações já no intervalo e voltar no segundo tempo com uma forma diferente de jogar, Matheus? Boa tarde. Se eu não me engano, eles saíram aos 8, 9 minutos. Não vejo, boa tarde, Dudu, não vejo diferença eles saindo no intervalo ou não. Eu quis dar mais uma situação para eles entrarem, para a gente tentar, sem trocas, buscar esse empate. E daí foram dois atletas que estavam abaixo, mas não mudou muita coisa, porque nós não conseguimos o gol. Então, foi mais uma opção minha de tentar dar oportunidade para eles, pelo menos mais 8, 10, 15 minutos para tentar reagir, ver se a gente ia criar mais alguma situação, porque Longini é um atleta que pode, de repente, de uma bola, definir um bom passe ou uma boa finalização que ele tem. E o Garcia é um escape, é um jogador que tem presença de área também, que sabe fazer gol, e em um momento de velocidade é o que mais tem dessa equipe que estava jogando junto com o Silva. Então, mais por opção de tentar fazer com que eles tenham essa imposição para buscar no segundo tempo ser mais forte. Não encaixou aos 8, 9, não lembro quando agora exatamente, eu fiz as trocas, mas também não, independentemente das trocas, não conseguimos reagir e buscar esse empate. Valeu, Matheus. Obrigado. Bom final de semana para você. Um grande abraço. Obrigado, Dudu, igualmente. Joel. Demais. Matheus, como você já respondeu, realmente nós ficamos muito preocupados, porque pela primeira vez o Operário teve um tempo hábil para treinar. Então, criou-se em nós e no torcedor também uma expectativa boa, né, para que o Operário fizesse um bom jogo hoje, porque além do tempo de treinar, ele tinha aí um tempo para se recuperar fisicamente, psicologicamente, dos desgastes todos. E não foi isso que aconteceu. A gente percebeu que muitos jogadores voltaram sem ritmo. O Felipe Garcia hoje acabou tropeçando na bola, né, em alguns momentos, e até quando saiu a escalação eu fiquei preocupado quando o Alex Silva não apareceu. Depois eu fui saber o porquê, né, e claro que justifica, assim mesmo tem que ser, mas eu já fiquei preocupado porque a única saída que nós tínhamos no corredor era do lado esquerdo com o Silva. E aí o Vitória, inteligentemente, deve ter estudado por demais a equipe do Operário, fechou o corredor do Silva, nós ficamos sem corredor. E aí começou a preocupação. Agora, eu fiquei bastante preocupado também, por exemplo, por que não colocar o Fabiano e o Silva adiantado quando o Alex Silva não estava no jogo para abrir um corredor do outro lado? Mas quem atuaria na lateral direita? Como assim? Eu não entendi, Joel. Saída do Alex e entrar o Fabiano de lateral direito? Não, exatamente. Não, saiu o Alex e entrou o Fabiano. Correto. Tá. A do lado esquerdo, por exemplo, já que nós não tínhamos um corredor do lado esquerdo, quem sabe adiantar o Silva e colocar o Fabiano para ficar mais agudo? Mas o Fabiano é um lateral que compõe a linha de 4, é um lateral mais defensivo. E o Silva como lateral, a gente cria mais uma situação de ataque, né? Porque daí nós temos dois jogadores agudos pelo lado esquerdo, o Tomás e o Silva. E o Fabiano na lateral direita, por ser canhoto, a gente ia ter um pouquinho mais de dificuldade de criar jogo de fundo.
Então a entrada do Alemão como lateral direito é uma situação que já até foi realizada em outros momentos, com a ausência do Alex e do Lucas Mendes, que são laterais obviamente. Com a ausência deles, o Fábio Alemão é um jogador que já está acostumado naquela função e que, apesar de ser zagueiro, tem capacidade e força para atacar. E o Silva como lateral esquerdo, porque junto com o Tomás são dois jogadores extremamente ofensivos que a gente busca utilizar ao lado do campo com esses dois atletas. Tomás, acredito, fez um bom primeiro tempo, fez um bom jogo no geral. O Silva foi muito bem marcado, o atacante do Vitória foi muito mais um marcador do que um atacante contra o Silva, porque sabem da capacidade dele. E o nosso lado direito não estava num dia muito feliz com o Alemão e com o Garcia, daí a gente se prejudicou muito nisso. Teve a troca do Alemão, o Alemão entrou um pouco melhor, entrou bem, que teve as situações daí pelo lado direito, né, com jogadas individuais, com cruzamento, com situações bem positivas. Mas nós não estamos sem a capacidade de fazer gol, assim, o que me chama a atenção. Nós estamos, como a gente cria situações para finalizar, nós criamos situações para a gente tentar a finalização, mas nosso acabamento não está muito feliz. A gente está sempre finalizando mais que o adversário, são exceções os jogos que a gente não finaliza mais que o adversário, mas a gente não consegue concluir isso em gol. Nós tivemos jogo de fundo com o Matheus Alemão algumas vezes, jogo até com o próprio Tomás, nós tivemos jogo de frente com finalizações de entrada de área, com o Marcelo, com o Tomás, com o Coutinho quando entrou, mas nós não estamos com a capacidade de conseguir reverter isso em gol. Então é isso que chama a atenção, a gente tem que melhorar essa parte. Nós tivemos realmente 12 dias para trabalhar, eu vejo que a gente foi muito melhor que o Vitória, mas o Vitória conseguiu a vitória. Numa bola parada, eles foram muito felizes, depois tudo se torna muito mais fácil, você se fechar o espaço, baixar as linhas e só ficar bem posicionado e tirando as bolas. Então eu vejo que só uma equipe jogou hoje, obviamente o Vitória teve mérito porque veio com essa estratégia e deu certo, numa bola parada eles foram felizes, numa situação que a gente tinha estudado muito, e a gente não teve a capacidade de buscar os gols, de empatar, de reverter, de virar o jogo. É uma coisa que me preocupa muito, porque teoricamente os jogos que a gente vence, a gente sai ganhando, a gente não está com a força e com o ímpeto quando a gente acaba tomando gol de buscar o empate e uma virada. A exceção foi com o Brasil de Pelotas aqui em casa. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter de alerta, porque se a gente toma o gol, os adversários baixam a linha e a gente não consegue penetrar nessa linha. Então temos que trabalhar um pouquinho mais das nossas manobras ofensivas, mais movimentações aí para a gente preencher bastante área, criar situações no último terço do campo ali para a gente ter um melhor acabamento, para conseguir criar mais situações, para conseguir não só criar, mas para conseguir reverter isso em gol, porque a gente chuta, bate na trave, o goleiro defende e a gente não consegue reverter isso em gol. Então a gente tem que trabalhar e acreditar para que essas situações sejam convertidas em gol. Me coloquei mal. Na verdade, eu falei do Silva na segunda linha e o Fabiano como lateral esquerdo, o Silva e o Fabiano, o Fábio Alemão na direita. Mas tudo bem. Tá. Tá certo. Obrigado, Matheus. Bom trabalho e, claro, tomara que venha a recuperação no próximo compromisso. Obrigado, Joel, igualmente. Rodrigo, GE.globo. Oi, Matheus, boa tarde a todos. Matheus, sobre esses próximos jogos, né, você tem 2 jogos fora de casa, Sampaio Corrêa, depois Cruzeiro. Sampaio é um time que concorre direto com vocês ali pela parte de cima. Esperar essa partida já projetando, né? Lógico que é muito cedo ainda, lógico, acabou o jogo agora, mas o que dá para esperar essa dobradinha fora de casa para conseguir recuperar essa pontuação perdida hoje no Germano Grilo? Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, assim, é uma competição que tem muita coisa para acontecer ainda. É claro que a gente lamenta muito e as coisas se tornam mais difíceis para nós, pelos jogos que, teoricamente, nós éramos obrigados a vencer, para hoje estar na 5ª posição. Mas é uma competição longa, ainda tem muitos jogos e muita coisa para acontecer. Agora, o que pode definir nós são os próximos 5 jogos. Porque desses 5 jogos que nós temos pela frente, 4 são fora de casa. Se a gente pegar bem a nossa tabela agora, nós temos o Sampaio Corrêa, depois nós temos o Cruzeiro, 2 jogos fora, vamos vir aqui em casa para pegar a Ponte e depois mais 2 jogos fora, Confiança e Vila Nova. Então pode ter uma definição do nosso futuro, uma projeção a partir desses 5 jogos. Se a gente nesses 5 jogos que passarem, a gente continuar brigando na parte de cima, nós brigamos até o final. Se de repente a gente, como visitante, não ter bons resultados, as coisas vão se tornar muito mais difíceis. Porque apesar da derrota de hoje, antes da derrota,
nós éramos o terceiro melhor mandante da competição. E visitante, se eu não me engano, nós somos o 10º. O que nós temos que procurar fazer é manter o nosso jogo como mandante para buscar essas vitórias, tem que voltar a acontecer. E como visitante nós temos que subir, nós não podemos estar em 10º se a gente quiser brigar pelo G4. Nós temos que melhorar a nossa campanha como visitante. E agora tudo pode se resumir nesses próximos 5 jogos, que 4 são fora. Então vamos enfrentar o Sampaio Corrêa, que é uma equipe muito forte na sua casa, que vem fazendo vem fazendo uma excelente campanha. E é um jogo de 2 equipes que vão tentar vencer. Então, de repente não é um jogo de confronto direto, onde 2 equipes com a bola vão querer atacar. Então a gente tem que procurar achar os nossos espaços para a gente buscar essa vitória e recompensar a derrota de hoje aqui em casa. E depois pensar o jogo a jogo. Depois analisar o Cruzeiro, ver como é que vai estar, o que a gente pode fazer para buscar essa vitória e por aí vai. Mas nós temos que pensar jogo a jogo, mas esses 5 próximos jogos aí pode definir o nosso futuro da competição. Perfeito, Matheus. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado. Ana, Portal NEC. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Matheus, hoje o número de erros técnicos, né, de passes, de displicência, dominaram a partida dos 2 lados e chamaram bastante atenção de quem estava assistindo, né? Pensando no Operário, eu queria que você falasse, né, considerando os dias cheios de treino e tudo mais, o time ter voltado com tanta falta de combatividade, né? O que explica isso, né? O que explica esses erros e como melhorar isso para a próxima partida? Ana, é uma excelente pergunta, porque a gente também se questiona, porque nós fizemos uma semana muito boa de treinamento, o que nos deu uma confiança muito grande para a gente conquistar essa vitória hoje. Não sei se foi o horário, o calor, o desgaste, devido a você buscar o resultado num ambiente muito quente, tanto que teve 2 paradas técnicas. Quando tem parada técnica é porque está acima de 30 graus. Então não sei se foi uma soma de fatores, mas eu estava particularmente, e vejo que a nossa equipe também muito confiante. Antes de iniciar a partida, o Rodolfo, o nosso preparador físico, questionou que a gente não fez um bom aquecimento como a gente está acostumado a fazer. Então a gente tem que analisar o que houve hoje, tem que questionar junto com os nossos atletas o que faltou de repente para a gente entrar de uma forma diferente. Mas assim, foi um detalhe que terminou essa partida numa derrota. Eu vejo que a gente teve mais oportunidades de fazer gol do que o Vitória, só que nós não tivemos a capacidade de fazer. Então a gente tem que analisar como um todo, de forma fria, não agora onde está todo mundo irritado, para a gente ver onde a gente errou e tentar minimizar esses erros das próximas vezes.